Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Na série Mulheres da Bíblia, vamos ver hoje sobre uma mulher que apenas Lucas observou. Apenas Lucas falou sobre ela. Aliás, Lucas foi o evangelista que mais se dedicou a falar sobre mulheres. Ele faz 43 referências a mulheres no Evangelho de Lucas. E essa mulher está no capítulo 2 de Lucas, mencionada apenas no versículo 36 ao 38. Não se fala mais dela nem antes nem depois. Mas esta mulher tem algo impactante para nos ensinar. É alguém a qual vale a pena nós aprendermos, vale a pena nós mencionarmos, vale a pena nós falarmos. É Ana, a profetisa. A Bíblia fala de duas Anas. A Ana, mãe de Samuel, que todos nós já conhecemos e muitas vezes falamos, e a Ana, profetisa, de Lucas capítulo 2. E a Bíblia registra, Lucas usa 3 versos para falar dessa mulher. E ele nos dá algumas informações, não são muitas, mas pelas informações que ele nos dá para ter uma como é que eu posso dizer, uma avaliação de como era essa mulher, uma impressão de como era essa mulher. E diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, é Lucas capítulo 2, verso 36, 37 e 38. Filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde o dia que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, o texto começa nos apresentando essa mulher. Diz, primeira característica que apresenta dessa mulher não é nem a sua família. Primeira coisa que se diz dessa mulher é que Ana era profetisa. E você pode se perguntar como Ana era uma profetisa, que Ana nasceu naquele período entre Malaquias e Mateus. Jesus aqui era um bebê de 8 dias, ele acabara de nascer. Era um bebê de 8 dias que ele veio para a apresentação no templo. Ele precisava ser circuncidado ao 8º dia, como era feito pela lei, porque Jesus ele veio para cumprir toda a lei. Então ele era um bebê de 8 dias, trazido pelo seu pai e pela sua mãe, trazendo a oferta para fazer essa apresentação de Jesus. Simeão, ao ver Jesus, ele diz: Senhor, já pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Senhor. Completa toda a sua alegria. Simeão viveu a vida toda esperando por aquele dia, e no momento que os pais de Jesus trazem Jesus, ele entende que a profecia se cumpriu. E o texto começa dizendo que Ana era uma profetisa. Como ela era uma profetisa, se esse período era o período de silêncio de Deus, 400 anos, que Deus não falava com o seu povo, que Deus não se revelava ao seu povo falando. Porém, havia os escritos. Ana era uma profetisa porque ela falava do que estava escrito. Ana era uma profetisa porque ela não se cansava de falar: o Messias virá. Chegará o dia em que o Messias virá e habitará entre nós. E Ana falava do que estava escrito, por exemplo, lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 1, que ele viria. E Ana era essa profetisa, ela ficou conhecida como uma profetisa, porque ela não se cansava de falar do que estava escrito. Essa é a maior profecia, a palavra de Deus já está escrita, e nós, como profetas do Senhor, devemos anunciar o que está escrito. E Ana anunciava o que estava escrito. O nome Ana significa graciosa, cheia de graça. E depois que diz que ela é uma profetisa, então o texto diz: chamada Ana. Então ela era uma mulher que profetizava o que está escrito e profetizava isso com graça, cheia de graça, pois o seu nome era Ana, graciosa, cheia de graça. Depois o texto diz que ela era filha de Fanuel. O nome Fanuel vem do
original Peniel, e significa face de Deus, ou olhar para o Senhor. É o significado do nome do seu pai. Depois que diz que ela era filha de Fanuel, a face de Deus, olhar para o Senhor, diz que ela era da tribo de Azé. A tribo de Azé, o nome Azé, significa feliz, alegre ou abençoado. Foi o 8º filho de Jacó, Azé, dado por Bila, por Lia, através de Bila, a sua serva. E quando este menino nasce, Lia está naquele momento, que nós já falamos aqui no canal sobre Lia, está naquele momento em que ela já não quer mais só agradar o seu marido, ela já está feliz porque o Senhor a tem abençoado. E ela coloca o nome do menino de Azé. E esse nome significa feliz, alegre, abençoado. Então, a apresentação de Ana, primeiro, profetiza. O que ela profetizava? O que está escrito, a palavra, o que ela conhecia do Antigo Testamento, o que ela tinha conhecimento, ela profetizava, ela falava ao povo, ela falava a outras mulheres mais jovens, ela falava no templo para quem desse ouvidos a ela. Depois diz que o nome dela é Ana, graciosa. Então ela falava com graça, falava cheia de graça. Depois diz que o seu pai era Fanuel, ou seja, face de Deus. Então Ana era essa que profetizava com graça e olhava para Deus. E isso a deixava feliz, fazia com que ela se sentisse abençoada. Por isso esses nomes com esses significados. Nada que está escrito na palavra de Deus é por acaso. Tudo que está escrito tem um porquê. Por isso que eu gosto muito de ler, observando, prestando atenção, porque tudo está escrito para a nossa instrução, para o nosso conhecimento, para a nossa edificação. E Ana é essa mulher, essa profetisa, essa mulher que nos ensina essas grandes lições. Aleluia. Então, Ana nos ensina essas lições preciosas no seu comportamento. Ela era conhecida como essa profetisa, o seu carisma. Os dons na Bíblia são chamados de carisma, ou carismar, que é a palavra no grego para falar sobre os dons que estão escritos lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. E essa mulher é conhecida por esse dom de anunciar, de proclamar o que está escrito, a palavra de Deus. Mas também informa no texto que essa mulher era avançada em dias e que ela vivera com seu marido apenas 7 anos desde o dia que se casara e então ficou viúva. Se nós entendermos o contexto da época, que as meninas se casavam entre 11 e 14, 15 anos, já eram consideradas muito velhas, mas casavam até essa idade, ou 17 anos, como se casou Rebeca, sendo considerada muito velha para se casar. Digamos que Ana tenha se casado com o máximo da idade, 14 anos. Ela viveu 7 anos com seu marido e o marido morreu. Então, no máximo, com 21 anos, entre 20 e 21 anos, Ana fica viúva. Mas Ana, ao invés de ir puxar correntes pela tristeza de ter ficado viúva, uma mulher ainda muito jovem, ela veste as suas roupas de viuvez e ela escolhe ir para o templo. Ela escolhe estar no templo. Ela escolhe estar ali, servindo ao Senhor. A Bíblia diz que ela vivia no templo. Era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Ou seja, essa mulher, ao invés de ficar encostada em algum parente, a Bíblia não diz se ela teve filhos, provavelmente ela não teve filhos, apenas teve seu marido por 7 anos, em seguida ficou viúva. E ela escolheu, ao invés de amargar a sua viuvez, ela escolheu adorar. E a palavra que Lucas usa para adoração, no original, a palavra que ele usou aqui significa serviço. Ou seja, ela foi servir ao Senhor. E a palavra serviço vem da palavra cultivar. Quando Deus manda Adão cultivar a terra, essa palavra vem da palavra culto, que é cultuar. Adão, enquanto trabalhava na terra, ele cultuava a Deus. Ana, enquanto adorava, ela servia, ela cultuava ao Senhor com jejuns e oração. E não era apenas esporadicamente. A Bíblia faz questão de dizer, Lucas faz questão de mencionar, que ela adorava de dia
e de noite. Essa mulher servia ao Senhor em tempo integral. Alguns estudiosos dizem que o templo havia na parte externa do templo, no pátio externo, algumas acomodações, inclusive os levitas, muitos sacerdotes moravam nessas acomodações. Então, alguns estudiosos chegam ao entendimento que Ana morava em uma dessas acomodações. Ela morava no próprio templo e ali ela servia, com certeza, quando Lucas diz que ela servia com orações e jejuns, mas significa que ela também servia cuidando, limpando, auxiliando, fazendo o que viesse à mão para fazer. Que mulher, que lição preciosa nós podemos aprender com a profetisa Ana. E Lucas diz no versículo 38, que ela adorava, no 37 com orações e jejum, que ela servia no templo, mas no 38 ele diz, e chegando aquela hora, que hora foi essa que chegou? A hora que ela anunciou por toda a sua vida no templo. Ela anunciava que o Messias viria, ela anunciava que um dia o Messias estaria entre eles, e ela anunciava noite e dia, sem cessar e sem cansar, que o Messias viria. E a hora é chegada. Que hora foi essa que chegou? O Messias veio. O Messias chegou. O menino Jesus veio ali para ser apresentado. E pelo Espírito Santo, Ana teve a revelação que o Messias esperado agora havia chegado. Então Ana começou a dar graças a Deus e a falar a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Isaías, no capítulo 53, ele fala que Jerusalém espera a sua redenção. Ana, com certeza, já tinha falado desse texto muitas vezes àqueles povos. Muitas vezes ela já tinha dito, a redenção de Jerusalém vai chegar. E quando o menino chega, Ana, cheia de graça, revelada pelo Espírito Santo, que era acostumada a proclamar o que está escrito, Ana agora testemunha do que está escrito e foi vivificado entre eles. Ana anuncia àquele povo que o Verbo veio e que o Verbo agora habitava entre eles, que a salvação de Jerusalém havia chegado. E Ana começa a anunciar, ela começa a dar graças a Deus. Aqui fala, aqui demonstra a alegria desta mulher no serviço do Senhor. E quando seus olhos contemplaram o menino, aleluia, ela começa a se alegrar e a anunciar, a profetizar, porque profetizar é anunciar, é pregar, é proclamar o que está escrito. E ela começa a profetizar a respeito da redenção de Jerusalém. O Messias veio, o Messias chegou, o Messias está entre nós. Ana começa a anunciar com toda a alegria do seu coração. Ela ali entende que tudo que ela anunciou todos os dias teve o seu fiel cumprimento naquela hora, naquele instante em que Simeão ergue o menino e apresenta o menino ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que exemplo dessa mulher! Um exemplo de determinação, um exemplo de esperança, alguém que apesar de viver com a sua roupa de viuvez, as viúvas vestiam uma roupa que não tinha cor, que não tinha adorno, elas não podiam colocar nenhum tipo de adorno nas orelhas, no pescoço, nada, no cabelo, elas usavam apenas um pano de saco, elas não podiam nem pentear o cabelo em sinal de luto. E essa viúva, com a sua roupa feia, com a sua aparência desfigurada pelos trajes de viuvez, mantinha no seu rosto a alegria e a graciosidade de alguém que entendia que a palavra de Deus tem o seu fiel cumprimento. Então nós aprendemos com Ana a sermos perseverantes, a termos determinação e a não desanimarmos. O escritor de Hebreus diz que falta um pouquinho de tempo e o que há de vir virá não tardará. Que nós possamos, assim como Ana, que esperava e anunciava a vinda do Messias, possamos também esperar e anunciar que ele virá. Ele veio, já morreu, viveu, edificou, construiu,
morreu, mas ele ressuscitou. E ele disse que nós não devíamos estar com o nosso coração turbado, preocupado, porque ele iria preparar um lugar, mas ele voltaria para nos buscar para ele mesmo. E ele virá. Se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele cumpre o que ele promete. Você continua esperando pelo Messias? Você continua anunciando que o Messias virá? Pois ele virá e não tardará. Talvez muitos dormiram e não viram a promessa se cumprir, e talvez alguns até entristeceram ao longo da sua caminhada. Mas hoje eu quero, no nome do Senhor Jesus, esse Senhor Jesus que foi e que prometeu que vai voltar e que virá. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que ao estrugir da trombeta, ele voltará. Aleluia! Eu quero lhe dizer, no nome de Jesus, continue crendo, continue esperando, mas enquanto você espera, adore, sirva, faça como Ana, que adorava em jejuns e orações. Ela servia no serviço do templo, na necessidade que o templo tinha. Enquanto isso, ela esperava e a promessa se cumpriu na vida de Ana. Enquanto você e eu esperamos pelo Messias que voltará, que virá outra vez e nos levará para ele mesmo, para que onde ele estejamos nós também. E ele disse que ele foi preparar muitas moradas, que na casa do Pai há muitas moradas. Tem lugar para você, tem lugar para mim e tem lugar para todos aqueles que creem no seu nome e confessam seu nome diante dos homens, acreditam que ele é o Senhor, é Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, e que ele voltará. Continue anunciando, continue profetizando. Enquanto você espera, ore. Enquanto você espera, jejue. Enquanto você espera, sirva ao Senhor no templo. Mas enquanto você espera, proclame, profetize, anuncie que ele virá. Ele voltará, assim como Ana, com seus 84 anos, continuava anunciando e a promessa se cumpriu. E aí ela já não anunciava mais apenas o que ela acreditava, ela anunciava o que ela estava vendo de fato. E é a partir do momento que, chegando aquela hora, ou seja, no momento em que ela o viu, ela passou a dizer: é chegada a redenção em Jerusalém. O que nós esperávamos está entre nós. Aleluia! Jesus virá e não tardará. Prepara-te para te encontrar com teu Senhor. Deus te abençoe. Que mulher extraordinária. Que nós possamos aprender com esta mulher, filha de Fanuel, da tribo de Azé, que dedicou toda a sua vida ao serviço do Senhor. E você que está sem congregar, você que diz assim: eu tenho 2 joelhos, eu tenho uma Bíblia, eu não preciso de igreja. Meu marido costuma dizer que na igreja acontecem coisas que só acontecem quando a igreja está reunida. A descida do Espírito Santo veio quando a igreja estava reunida. Jesus foi apresentado na igreja, no templo. Quantas vezes Jesus anunciou no templo? Precisamos estar nos congregando. O autor dos Hebreus disse que nós não somos como aqueles que deixam de congregar. Então se congregue, sirva ao Senhor no templo e espere, porque Jesus virá, ele voltará e ele não tardará. Eis que está vindo, mestre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus, que esta palavra queime no seu coração como queimou no meu coração, arda no seu coração como tem ardido no meu coração, e que nós possamos nos espelhar, usar esta mulher Ana como exemplo. Lucas, quando escreve o Evangelho de Lucas, é aproximadamente 63 anos depois de Cristo, ou seja, depois de que isso aconteceu, depois que Ana viu Jesus no templo, Lucas escreve esse evangelho 63 anos depois, mas o que ele ouviu falar dessa mulher foi suficiente para lhe dedicar 3 versos a ela, com detalhes sobre a vida dela, dizendo que ela era uma profetisa, era alguém que proclamava as verdades do evangelho, as verdades do que estava escrito no Antigo Testamento, era alguém cheia de graça, era alguém feliz.
O que as pessoas dizem de você, o que as pessoas escreveriam ao seu respeito depois que você passar. Que nós possamos aprender com Ana a deixar uma história que seja relevante àqueles que ficarão depois de nós. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Seja perseverante como Ana, ore, jejue, sirva ao Senhor e proclame que Ele virá. Que Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.